autorizo que a minha imagem seja veiculada para quaisquer fins. Quando a internet chegou no Brasil, diversas iniciativas de lei começaram a ser pensadas para olhar para os direitos dos usuários e para as condutas dos usuários, especificamente. Não só os usuários, eu e você, mas como também quem está usando para oferecer um serviço. A regulação desses atores começou a ser discutida a partir do momento que a internet começou a existir. E o primeiro jeito de discussão e de regulação foi penal. Então, as pessoas tinham medo do que a internet significava, tinham medo do que ela podia trazer, olhando pelo lado assim, as crianças vão ter acesso à pornografia, os pedófilos vão poder trocar imagens de pornografia infantil, a gente tem que endereçar esse tipo de problema, a gente tem que lidar com esse problema. Então as leis têm que apresentar uma solução para essa internet que traz imoralidade, criminalidade, uma espécie de submundo virtual. Isso foi desde 95, assim, que é o começo da internet comercial no Brasil. E os deputados e senadores começaram a discutir propostas assim, sempre assim, como é que a gente criminaliza a pessoa que está tendo uma conduta errada, que está invadindo um sistema, um hacker, né? Ou mesmo como é que a gente cria, dentro da internet, a gente cria espaços que as crianças não podem entrar, porque, para a gente controlar o conteúdo que elas estão vendo, sempre na perspectiva de receio um pouco com esse espaço e de um olhar, leis de viés penal. Ou seja, você fez alguma coisa, que é uma coisa errada, eu te puno com tanto de cadeia ou uma multa. E acabou que teve um projeto de lei que foi bastante famoso na década de 90, começo da década de 2000, que foi proposto pelo deputado Luiz Piauí, 99, que é o projeto de lei 84 de 1999. Ele foi apelidado pelos ativistas, gente que brigava por mais liberdade de expressão na internet, por mais privacidade para os usuários e tal. Ele foi apelidado de o AI-5 digital. Era uma lei bastante abrangente que unia os projetos anteriores, então ele agregava tudo que os caras tinham falado antes, num projeto que tinha vários tipos penais, vários crimes para a internet. Era um projeto de crimes cibernéticos e que criava várias obrigações para os provedores. Então, a empresa de telefonia que oferece internet na sua casa, ela ia ter que, por exemplo, fiscalizar um pouco do que você faz na rede. Além disso, tinha uma criação de outros mecanismos. Por exemplo, para você entrar na internet, você teria que autenticar com seu CPF. Imagina como é que isso seria, né? Na hora que você entrasse na internet, conectasse o computador, você teria que apresentar seu CPF, um certificado digital, uma versão digital do seu CPF, para provar que você é você. E aí, com isso, você não entraria num site para menores, se você fosse menor, né? Esse projeto, ele foi bem importante nessa época, ele concentrou os debates no Congresso, chegou a passar da Câmara e ir para o Senado. O que aconteceu depois disso? Quem estava defendendo os direitos dos usuários, sociedade civil, movimentos sociais, pessoal que tinha uma agenda mais pró-direitos e menos controle na rede. Assim. Então eles rechaçaram esse projeto e começaram a discutir uma outra agenda de regulação. Então, meio que uma coisa assim, a gente é contra o esse digital, a gente quer trazer um outro projeto. E o projeto que foi escolhido foi justamente o Marco Civil da Internet. Então, a ideia de criar, antes de uma regulamentação penal, criar os direitos dos usuários. Criar uma espécie de constituição na internet. Só que eles não sabiam muito como fazer, porque de fato é uma questão de regulação complexa, porque tem muitos atores diferentes. Então você vai envolver diversos tipos de empresa nessa regulação, para você garantir os direitos dos usuários. Então você tem que saber quais são as empresas, tem que saber quais são as demandas delas, se você vai inviabilizar os modelos de negócio que elas já praticam. E aí a solução que foi encontrada foi, antes de enviar um projeto qualquer para o Congresso, fazer uma discussão com esses setores. E aí foi, talvez, a coisa mais inovadora do Marco Civil foi esse processo de construção colaborativa. Então, eles pegaram princípios gerais, fizeram um fórum na internet, chamaram os interessados, falaram, debatam e o que tem que ter nesse projeto. Essa foi a primeira fase. Aí o pessoal debateu o que tinha que ter no projeto tal, o Ministério da Justiça, que estava conduzindo esse processo, pegou essas contribuições, montou um projeto de lei e botou esse projeto de novo para discussão na internet. Aí as pessoas
qualquer cidadão podia ir lá, as empresas também e tal, deram a sua opinião. Eles pegaram de novo esse projeto, já como formatinho de lei mesmo, artigo, inciso, tal, aquele formatinho tradicional. Fizeram a última consolidação, enviaram para o Congresso, teve uma tramitação no Congresso e a lei foi aprovada. Então, o que tem nessa lei que protege os direitos dos usuários? São 4 partes. A parte de privacidade de usuários e dados pessoais, a parte de guarda de registros para fim de investigação, a parte de liberdade de expressão e a parte de neutralidade da rede. Privacidade. Privacidade o que o Marco Civil traz é a criação de regras gerais para a coleta de dados na internet. Quando a gente entra num site, geralmente o nosso rastro é criado ali, que serve tanto para estatística como serve para elaborar padrões e perfis do que a pessoa acessa. A partir desses perfis, do que a pessoa acessa, do que a pessoa procura, você, empresa de internet, começa a oferecer para ela um anúncio. Então tem que ter uma regulação disso, porque as empresas acabam sabendo muito sobre as pessoas, sobre quais sites que elas entraram e tal. Então o Marco Civil fala que se você coletar esses dados, você tem que ter uma política de privacidade, a pessoa tem que aceitar. Registros de investigação, que é a segunda coisa. A polícia, quando ela quer investigar alguém na internet, ela precisa identificar essa pessoa. Eu vou lá e falo mal de você. Aí, falei mal, tal, xinguei e tal. Só que eu criei um perfil fake. Não dá para descobrir quem sou eu. Assim. Você não sabe, porque o perfil é fake. Então você precisa, a partir dos dados daquela conta, tentar descobrir quem é a pessoa. Não vai ser os dados cadastrais que vão te ajudar 100%, porque às vezes a pessoa pode mentir o nome no cadastro. O que vai, com certeza, vai ajudar mais você identificar alguém é o IP. A ideia de você ir atrás da conexão que a pessoa utilizou para fazer aquela atividade. Se você não criar nenhuma obrigação para as empresas guardarem esses dados anteriormente, você pode chegar para elas e pedir, e a empresa pode falar, putz, eu não guardei. Só que aí não vai ter como identificar. Então o que o Marco Civil cria são as condições nas quais as empresas precisam guardar esses dados, como elas precisam guardar esses dados e em que condições que elas podem disponibilizar. A parte de liberdade de expressão, ela tem uma questão mais importante, é a questão de responsabilização das plataformas pelo conteúdo que não é elas que geram. Então tem essa questão de se as plataformas, em que situações que elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas não geraram. Se eu, ofendido, posso só notificar a plataforma e ela tem que tirar. Então, é meio que imediato, assim, ó, Facebook, eu não gostei desse post aí, você tira aí. Isso é um jeito de você tratar a questão. Existe um outro jeito que é tipo, se tá lá, o YouTube tem que responder, o Facebook tem que responder, tem que pagar danos morais, que é o risco da atividade deles. E um terceiro jeito é você exigir que haja ordem judicial para retirar aquele conteúdo, e se a plataforma não tirar, aí ela é responsabilizada. A ideia é, com isso, transferir para o judiciário essa análise e criar uma espécie de porto seguro, que é, sou provedor, até chegar a uma ordem judicial, não sou obrigado a tirar. Eu posso tirar? Posso. Se for pornografia infantil, que fere meus termos de uso, ou se for qualquer conteúdo ilegal, até que fere meus termos de uso, eu posso tirar. Mas eu só sou obrigado a tirar caso um juiz me peça. Se eu desobedecer essa obrigação, aí eu tenho que pagar. E a última parte é o seguinte, além dessas questões do que os provedores podem fazer, quais são as obrigações deles, como é que você protege os usuários, tem uma questão bem importante, que é, quando você acessa a internet da sua casa, você acessa por um cabo. Tem uma empresa que é dona desse cabo, dona dessa infraestrutura, né? E ela te oferece um plano de internet. Que você, basicamente é qual a velocidade que você quer, de celular e de banda larga fixa, e qual a sua franquia de dados, no caso de celular, né? Então, tipo, quantos mega você pode acessar, pode baixar para o seu celular, até que sua velocidade caia. O que as empresas que oferecem planos conseguem fazer? Elas conseguem saber
quais aplicativos vocês estão utilizando, quais são as páginas que vocês acessam, e dentre esses aplicativos ou páginas, elas conseguem saber quanto de peso, de dados, cada aplicação, cada página gasta. E qual que é a ideia? Se elas têm a capacidade de saber o que está passando, se elas têm a capacidade de medir a diferença entre uma coisa e outra, a ideia é cobrar mais, possivelmente no futuro, cobrar mais de quem usa mais, cobrar menos de quem usa menos. Ou seja, tentar taxar mais as aplicações que são mais pesadas e as aplicações que são mais leves. Tornar a internet cada vez mais parecida com a TV a cabo. Ter mais liberdade de segmentar os aplicativos. Do outro lado, se você deixar que isso aconteça, você torna a internet muito diferente do jeito que ela funciona hoje. Né? Tipo, você torna ela de fato cada vez mais enviesada por determinados aplicativos, que vão ser os aplicativos que vão conseguir entrar nesses planos, e mais do que isso, você começa a segmentar o que é uma internet para pobre e uma internet para rico. Isso gera uma disparidade de acesso à cultura, de acesso à informação, etc. Então, a ideia de garantir que isso não aconteça é a ideia de proteger esse tipo de direitos dos usuários. E isso chama neutralidade da rede.